Uma maior consciência e a necessidade de preservação do meio ambiente fez com que a comunidade internacional assinasse tratados e convenções na busca de uma melhor qualidade de vida. No Brasil, há diversas normas que buscam justamente essa proteção ao meio ambiente. E hoje, na academia, nós vamos conhecer uma dissertação que trata da caracterização do dano ambiental. O estudo é de Paulo Campanha Santana. Dano ambiental, uma análise sob a perspectiva extrapatrimonial. Dissertação apresentada para obtenção do título de mestre em Direito do Programa de Mestrado em Direito do Centro Universitário de Brasília. Orientadora, professora doutora Márcia Diegues Leuzinger. Professor Paulo, também muito obrigado pela presença, por aceitar o convite da TVX para participar do Academia de hoje. Eu já gostaria que você falasse da metodologia. Então, primeiramente, Rimac, muito obrigado pelo convite da TV Justiça estar aqui, poder debater sobre o tema da dissertação que realizamos. Agradeço à professora Glenda Abranha pela disponibilidade de seu tempo estar aqui, provocando o debate. Ao professor também Hugo Leonardo, pela disponibilidade de seu tempo estar aqui, promovendo esse debate. Pois bem, a metodologia, ela se ateve muito a uma pesquisa bibliográfica e jurisprudencial. Por que isso? Esse tema, dano moral ambiental, ele é um tema que tem sido uma discussão recente. Então, na realidade, apesar de uma pouca bibliografia específica sobre o tema, procuramos construir um conceito sobre dano moral ambiental e analisar, uma vez que diverge juízes e tribunais, analisar à luz da jurisprudência toda essa evolução jurisprudencial. Então, basicamente, foi uma pesquisa bibliográfica e uma análise jurisprudencial do que é existente. Fizemos um recorte, por questão de racionalização do trabalho, ficamos no âmbito dos tribunais regionais federais, bem como também do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Bom, nós vamos conferir agora 3 obras que o próprio professor Paulo destacou para a gente, obras que compõem aí a bibliografia, e depois ele vai comentar de que forma cada uma contribuiu para a elaboração do estudo. Vamos conferir. Responsabilidade civil ambiental, as dimensões do dano ambiental no direito brasileiro. De Annelise Monteiro Staglira, editora Livraria do Advogado. A defesa dos interesses difusos em juízo. Meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses. O autor, Hugo Nigro Mazzilli, editora Saraiva. Direito do ambiente. A gestão ambiental em foco. Doutrina, jurisprudência, glossário. De Edis Milaré, editora Revista dos Tribunais. Bem, professor Paulo, então, de que forma cada uma dessas obras contribuiu? Na realidade, como falei, existem poucas doutrinas específicas sobre o tema. Então, procuramos fazer uma construção do conceito. A primeira coisa, quando nós vamos realizar um trabalho científico e vamos pesquisar uma bibliografia e fazer com que ela transcrevê-la no nosso trabalho, é entender, conhecer a biografia de cada autor. Então, esses 3 autores têm um traço em comum, todos são do Ministério Público. O Edis Milaré e o Hugo Nigro Mazzilli são procuradores de justiça aposentados, são advogados, atuam na área do meio ambiente, e a doutora Annelise Monteiro, ela é promotora de justiça do Rio Grande do Sul, do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Então, os 3, o Edis Milaré, ele foi coordenador, foi o criador da coordenadoria da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente no Ministério Público de São Paulo. Ele foi um dos escritores da Lei de Ação Civil Pública e, contribuiu também para escrever o capítulo 6 do Meio Ambiente, no título 8, Ordem Social da Constituição Federal, que foi a primeira Constituição a trazer um capítulo específico sobre o meio ambiente. O doutor Igor Nigro Mazzilli tem uma larga experiência, também foi um dos redatores do anteprojeto da Lei de Ação Civil Pública, e a doutora Annelise Monteiro é promotora de justiça com uma larga experiência na área ambiental, é especialista em direito ambiental e pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é mestre em direito ambiental pela Universidade Federal do Paraná. E teve uma obra excelente, em 2003, que fala sobre as dimensões do dano ambiental no direito brasileiro. Então, essas obras contribuíram diretamente, porque exatamente, apesar de ter feito um paralelo entre direito civil e direito ambiental, essas obras contribuíram diretamente para que pudéssemos construir realmente esse conceito do dano moral ambiental. Vamos falar então do estudo agora. Bem, o trabalho, então, primeiro um contexto de que esse trabalho está sendo realizado. O que o mundo vive hoje? Mudança climática, poluição do ar, esgotamento dos bens ambientais, desequilíbrio dos ecossistemas, desmatamento de floresta.
E essa preocupação, desde o final do século passado, já começou a existir no mundo como um todo. Apesar que já no próprio século XIX já podemos identificar alguma preocupação, daí a própria criação do primeiro parque nacional no mundo, de Yellowstone, nos Estados Unidos, em 1872, onde aquela figura que conhecemos do Zé Colmeia, era exatamente o cartatal daquele parque lá de Yellowstone. Começou de uma forma diferente, uma preocupação. Mas com esse esgotamento, então, em 1968, o Clube de Roma solicitou ao MIT um estudo exatamente sobre o meio ambiente. E ele publicou em 1972 um livro chamado Limite do Crescimento, onde ele analisa energia, poluição, crescimento populacional e outros aspectos, onde ele faz uma evolução, onde se o mundo continuasse desde aquela época, com o mesmo padrão de consumo, ia acontecer uma catástrofe, ia acontecer um término de certos bens não renováveis. Então, com isso, em 1972, houve a Conferência de Estocolmo, onde teve uma declaração, uma carta de Estocolmo, onde o mundo como um todo começa a se preocupar, pelo menos se preocupar, com uma preocupação ambiental. Então, a partir disso aí, diversas convenções, tratados foram celebrados na intenção de proteger o meio ambiente e, da mesma forma, responsabilizar os causadores do dano ambiental. E o Brasil não ficou fora disso. O Brasil já começa desde o início do século passado, com normas, com Código IAGO já no início do século passado, tratando. E hoje, o que nós temos? Nós temos a nossa política do meio ambiente, Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei número 6.978 de 81, que estabelece a responsabilidade objetiva daquele que causar o dano ambiental. Então, nesse contexto, a própria Constituição Federal, que, como falei, foi a primeira que tratou destinou um capítulo para tratar sobre o meio ambiente. Ela também prevê a responsabilidade, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, para aqueles que causaram dano ao meio ambiente. Então, nesse contexto, surgiu... E o dano moral? O dano moral é uma possibilidade de ser causado. E é impossível que ele realmente se configure quando o dano causado ao meio ambiente. Então, dentro dessa problemática, da possibilidade da configuração do dano ambiental, o trabalho foi norteado. E trabalhamos com uma hipótese inicial de ser possível, sim, a sua configuração. Então, dividimos o trabalho em 4 capítulos, onde, como falei inicialmente, fizemos um paralelo do direito civil com o direito ambiental. Então, num primeiro capítulo, nós tratamos sobre o dano ambiental. Mas só que, para falar do dano ambiental, nós falamos primeiro o que é o dano, ou seja, todo o prejuízo que alguém sofre. E que ele é um pouco distinto quando você fala sobre o dano ambiental. Então o artigo 944 do Código Civil estabelece que a indenização mede-se pela extensão do dano. Bem, se eu falo em dano, eu tenho que saber o que é o dano. Então, e ele é o elemento responsável, principal, da responsabilidade civil. Então, e o que diferencia de um dano ambiental? Edmond Millaré, como citei na bibliografia, traz um exemplo excelente, onde ele fala que o que caracteriza um dano ambiental, diferencia, melhor, de um dano, é o quê? É a ampla dispersão das vítimas, é a dificuldade da sua reparação e a própria dificuldade da sua valoração. E quando ele fala sobre a ampla dispersão das vítimas, ele traz 2 exemplos excelentes, do acidente da usina termonuclear. Como mensurar as vítimas que foram de Chernobyl em 1986, Fukushima 2011? Milhares, milhões? Ou seja, não há como realmente mensurar as vítimas. Então, há uma ampla dispersão das vítimas. E ele fala da dificuldade de reparação. Quanto vale uma espécie rara que ela fica extinta? O que vale para uma comunidade indígena, uma comunidade local, determinada região verde para aquela comunidade, que tem um valor histórico, sentimental para aquela comunidade? Como reparar um desmatamento irregular naquela área? Então, é difícil você valorar. E como é que você vai valorar? Quantificar isso. Então, isso diferencia muito e caracteriza, distingue muito o dano ambiental do dano propriamente dito. E nesta obra nós apresentamos várias classificações, dano positivo, dano negativo, e temos também a figura do dano lícito e do dano ilícito, bem como o dano material e o dano imaterial que nós apresentamos, que é o objeto do estudo, o dano extrapatrimonial. Ou seja, e o que diferencia realmente é a sua consequência, se vai numa esfera do patrimônio ou numa esfera do direito da personalidade. No segundo capítulo, falamos sobre a responsabilidade civil,
e a responsabilidade civil ambiental. E nessa responsabilidade civil ambiental, quais são os princípios norteadores? O princípio do poluidor-pagador, princípio da precaução, princípio da prevenção e o princípio da reparação integral. E quando fala reparação integral, são todos os vieses do dano causado ao meio ambiente. Entendeu? Já no terceiro capítulo, falamos sobre o dano moral ambiental, onde distinguimos do dano moral, falamos primeiro sobre o dano moral e depois do dano moral ambiental. O dano moral, ele teve muita discussão até 1988, porque antes só tínhamos 4 legislações que falavam sobre isso. Código Brasileiro de Telecomunicações, tínhamos a antiga lei de imprensa, a antiga lei de direitos autorais, que foi revogada pela lei 9.610, e pela lei de responsabilidade por danos pelas usinas nucleares. Fora desses 4, juízes e tribunais também divergiam. E a Constituição acabou com isso. O artigo 5º, no inciso 5 e no inciso 10, deixa clara a possibilidade, a reparação do dano, quando a honra, a intimidade, quando a resposta ao agravo, ele for violada, a possibilidade desse dano moral. E falamos sobre dano moral ambiental, onde nesse procuramos caracterizar o que vem a ser um dano coletivo propriamente dito. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 81, ele estabelece o que é um direito, interesse ou um direito difuso. São aqueles transindividuais de natureza indivisível. E quem são titulares desses direitos, interesses ou direitos difusos? São pessoas indeterminadas, ligadas por uma circunstância de fato. E os direitos coletivos, quando ele fala propriamente dito, também são os transindividuais de natureza também indivisível, mas são titulares grupo, categoria ou pessoas ligadas entre si ou por parte oposta por uma relação jurídica base. Bem, e quando chegamos já no 4º capítulo, procuramos fazer uma análise de jurisprudência. Infelizmente, como a primeira decisão que nós tivemos foi do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em 2001, foi a primeira decisão que caracterizou, condenou, além da obrigação de fazer, que foi a reparação de determinadas florestas que foram desmatadas, sem uma licença ambiental, ela confirmou, o juiz, em primeira instância, não concedeu, e a desembargadora relatora concedeu e foi condenada no dano moral coletivo. A partir disso aí, apenas em 2006, é algo muito recente, o Superior Tribunal de Justiça teve a primeira decisão, onde, por maioria, não foi concedido, apesar de vários entenderem a possibilidade de configuração do dano moral coletivo. Encontramos apenas 2 decisões no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 2 decisões no Tribunal Federal da Quinta Região e 9 decisões do Superior Tribunal de Justiça. Temos apenas uma decisão no Supremo Tribunal Federal, que ela discute sobre a prescritibilidade do dano ambiental, onde, na realidade, esses assuntos anteriores não são discutidos porque essa Corte Suprema não entra ao mérito e muito entra na questão da prova. Então, pela súmula 279, não é possível reexame de provas. Então, dentro disso, construímos um conceito e, ao final, concluímos. A doutrina é unânime, é uníssona em configurar, em entender a possibilidade do dano moral coletivo, mas juízes e tribunais ainda divergem. Então, o objetivo do trabalho é exatamente contribuir para a comunidade jurídica. Bem, daqui um pouquinho nós vamos entrar já na fase de debates aqui no Academia sobre esse tema que o professor Paulo acabou de apresentar. Nós vamos fazer um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta. Até já. E em debate hoje no Academia, a dissertação Dano Ambiental, uma análise sobre a perspectiva extrapatrimonial. Estudo apresentado por Paulo Campanha Santana, para a obtenção do título de mestre em Direito do programa de mestrado em Direito do Centro Universitário de Brasília. Mas antes de iniciarmos aqui o nosso debate, vamos conferir algumas teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. O tratamento do superendividamento e o direito de recomeçar dos consumidores, de Clarissa Costa de Lima, editora Revista dos Tribunais. A decadência das contribuições previdenciárias no âmbito das execuções instauradas pela Justiça do Trabalho. Chedes Domingos Suaiden, Biblioteca Virtual da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Políticas Públicas e Direitos Fundamentais. Felipe de Melo Fonte, editora Saraiva. Bem, vamos então aqui dar início ao nosso debate. É interessante, sempre que a gente fala em preservação ao meio ambiente, normalmente a gente já imagina a Amazônia, né, um grande patrimônio. A gente imagina aquela viagem que você faz às vezes ao interior de um determinado estado, por exemplo, sai daqui de Brasília, vai a Minas Gerais, tanto mato que tem, né? A pessoa já coloca logo assim, tanto mato, tanto córrego que passa, tanto rio, tanta coisa, num raio aí de, vamos colocar aqui, 300 quilômetros. Mas talvez a professora Glenda pode até falar melhor sobre isso. Não necessariamente o fato de ter muito desses
córregos, rios, cachoeiras e tal, não necessariamente é uma água de qualidade, às vezes, que você possa até pular ali para nadar, passar uma tarde, enfim. Eu mesmo pratico mountain bike, onde eu estou sempre, né, um esporte que eu tenho sempre contato com a natureza. E é muito comum chegar a uma determinada cachoeira, linda, maravilhosa, ou um córrego, como eu disse, não pode sequer entrar, não estou falando nem de beber a água, sequer entrar. Bom, e aí quem é que vai ser punido e como vai ser punido por eu não tomar um banho nessa linda cachoeira, né, professor Paulo? Bem, eu vou pedir à professora Glenda para dar início, então, ao nosso debate. Ok, eu agradeço a oportunidade e parabenizo o pesquisador, Dr. Paulo, pelo ímpeto em se aventurar nessa área nova, né, uma área apaixonante e que tem muito a contribuir. Nós continuamos estudando direito ambiental, né? Ele é muito novo e precisa de pessoas que venham a contribuir, somar com esses conhecimentos, com as indagações e mostrar um horizonte novo, onde a gente possa, enfim, aplicar efetivamente aquilo que a gente vem buscando da fonte do conhecimento. Bom, o seu trabalho é excelente, tem uma leitura fluida, tranquila e muito gostosa, e me chamou muita atenção o último capítulo, né? A sua abordagem jurisprudencial, onde você enfoca essa divergência que existe entre os tribunais e a corrente majoritária da doutrina, que é a fonte do direito. Bom, eu queria que você se posicionasse criticamente, que você, de alguma maneira, ilustrasse para os nossos telespectadores, para os nossos acadêmicos, de que maneira você enxerga esse posicionamento dos tribunais em relação à doutrina que está posta. Tá. Bem, primeiramente, obrigado pelas suas gentis palavras. Como nós falamos anteriormente, na realidade é um tema novo. Como eu falei, o próprio dano moral, ele foi objeto de muita discussão. Até 88, os juízes concediam, tribunais não concediam, e por aí ia. E como você mesmo falou, dano moral ambiental é algo mais novo ainda. 2001, a primeira decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 2006, a primeira vez que o Superior Tribunal de Justiça enfrenta uma situação como essa, se é possível a sua configuração ou não. Então, primeiro, eu entendo que pela incipiência ainda dessa discussão, ainda está muita coisa a ser sedimentada. Então, inclusive, esse foi um dos objetivos do trabalho apresentado, é contribuir para essa discussão fundamentada, onde fizemos toda essa abordagem, ainda mais, na realidade, um trabalho dessa envergadura, não menos que 200 de livros são consultados, e sendo transcritos alguns, até mesmo por questão de racionalização e não repetição. Então, primeiro, eu entendo a própria incipiência, né, dessa discussão, é algo novo que está sendo discutido. E, segundo, eu me posiciono no seguinte aspecto. Bem, a partir do momento em que, como nós falamos, um dano ambiental, ele tem características próprias da ampla dispersão, a dificuldade de reparação e a dificuldade de valoração, a própria Constituição Federal, o artigo 225, no seu caput, ele deixa muito bem claro, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E ainda diz mais que é essencial a sadia e qualidade de vida. A sadia e a qualidade de vida. E cabe tanto ao poder público quanto à coletividade preservá-lo e protegê-lo. E não só para as nossas gerações, como as gerações futuras. Os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, ou seja, toda a nossa descendência. Então, a partir do momento que o dano moral ambiental, ou seja, quando nós falamos de meio ambiente, ele é essencial, na realidade, a uma qualidade de vida. Então, a partir do momento que há um dano ao meio ambiente, eu estou, consequentemente, causando um dano ao bem-estar da população e à própria qualidade de vida. Então, em razão disso, se eu falo em preservação, a um equilíbrio, a um meio ambiente equilibrado, e que isso é essencial à qualidade de vida, e ocorre um dano a esse meio ambiente, na realidade, eu estou interferindo diretamente na qualidade de vida de toda a população, que muitas vezes, como o próprio conceito do direito difuso, ele de pessoas indeterminadas. Então, tem várias decisões que nós transcrevemos como caracterizar, de repente, como citamos, a extinção de determinada espécie. Para determinadas comunidades,
pode não ter relevância alguma, Sim. por estar num grande centro, mas para aquela comunidade local, como afetou aquilo ali, como definir? Então, a partir do momento que as pessoas são indeterminadas, ou às vezes determinadas, determinada coletividade, a partir do momento que eu garanto, eu configuro e eu condeno por um dano moral, exatamente pela qualidade de vida ter sido comprometida em razão da agressão que houve ao meio ambiente, como o Rimac agora há pouco falou, chegar numa cachoeira e não ter a cachoeira para desfrutar, para usufruir, gozar. e que a Constituição deixa bem claro, é bem de uso comum do povo, ou seja, todo o povo, todos nós somos titulares disso. Então, a partir do momento que eu condeno, não só pelo aspecto pedagógico, a parte compensatória, realmente a qualidade de vida que foi interferida, que realmente de toda a população que quer usufruir de determinado bem. A partir do momento que eu garanto isso, eu condeno a determinada empresa ou até o poder público por determinado ato, Sim. eu estou, na realidade, efetivando o quê? A dignidade da pessoa humana. Eu estou efetivando o princípio do poluidor-pagador, que está estabelecido na própria Política Nacional do Meio Ambiente, que é aquele que causou o dano, e olha como ele deixa bem claro. Aquele que causou o dano, independentemente da existência de culpa, onde deixa bem clara a responsabilidade objetiva, onde para alguns autores, inclusive algumas decisões judiciais, entende até como a teoria do risco integral, que o que diferencia da teoria do risco criado é aquela, ou seja, não há excludente de responsabilidade, independente de caso fortuito, força maior, fato de terceiro, ou culpa exclusiva da vítima, aquele que causar dano vai ser responsabilidade. Então, a partir do momento que eu condeno por um dano moral, ambiental, eu estou efetivando os princípios que agora falei. Professor Hugo. Professor Paulo, inicialmente parabenizo pelo trabalho realizado e aproveitando já parte da resposta sobre a questão da responsabilização e o dever de responsabilizar, inclusive relacionado ao risco integral, me ocorreu que muitos cidadãos ou empresas, às vezes até de posse de licenças concedidas pelo poder público, autorizações concedidas pelo poder público, acabam danificando o meio ambiente. Esta licença, uma vez, se eventualmente ela estiver irregular, ela isentaria de alguma forma esse agente que causou dano, esse agente poluidor? E ainda emendo, e quem seria o responsável em relação a uma situação, a um fato posto como esse? Aliás, professor Paulo, dentro dessa pergunta, aí seria, por exemplo, caberia, em decorrência dessa situação lícita, que eu acho que está, né, já que tem uma permissão, seria lícita, mas há um agravamento. Bem, primeiramente, obrigado aí pelas palavras, doutor Hugo. Realmente esse tema é bastante interessante, porque o que pode pensar a pessoa física ou a pessoa jurídica? Bem, eu tenho licença, posso fazer o que quiser. E até o que se discute, o direito do poluidor-pagador dá direito a uma empresa, por exemplo, cometer uma agressão ao meio ambiente? Bem, então eu já respondo, inclusive isso foi objeto de discussão judicial no próprio Superior Tribunal de Justiça, de forma alguma. Inclusive, um dos objetivos de transcrever na bibliografia e ter citado o doutor Hugo de Nigro Mazzilli é porque ele fala a defesa dos direitos difusos em juízo. Então, várias ações judiciais propostas, inclusive, por todos os legitimados, mas no caso, tem um rol de legitimados na ação civil pública, mas no caso o Ministério Público propôs, o município concedeu uma licença para construir. Aí foi a empresa, desmatou, construiu. E por isso ela está isenta por ter uma licença? De forma alguma. Os dois estão no polo passivo, discutindo judicialmente a responsabilidade ou não. Porque o próprio agente público pode ter concedido de uma forma equivocada e ele será responsabilizado por isso. Então, essa inclusive, é uma discussão. E como nós falamos sobre dano lícito, existe também a figura do dano lícito. A própria Constituição deixa bem claro. O parágrafo 2º do artigo 225, ele diz, aquele que explorar recurso mineral é obrigado a recuperar o meio ambiente degradado. Professor Paulo, um derramamento, por exemplo, de óleo, nós teríamos aí poderíamos ter, nesse caso, uma configuração, o dano moral? Excelente a sua pergunta, inclusive foi objeto de transcrição no nosso trabalho, e foi uma das decisões que eu mais fiquei pensando e refletindo sobre ela.
Então, vamos lá. Lá no Nordeste brasileiro, determinada empresa, que eu não vou citar o nome, que está no trabalho, teve uma explosão e causou um derramamento de óleo. Só que naquele mar, existiam também pescadores que viviam da pesca daquele local. Então, o que nós podemos identificar? Que por um mesmo fato, nós teremos a possibilidade de um dano individual, inclusive moral, porque imagine aquele pescador que o sustento da família dele era em razão daquela pesca. E ele vai ficar durante um bom tempo sem poder pescar naquela região em razão daquele derramamento de óleo. Então, estará aí configurado o dano moral individual, ambiental individual. Mas ele também pode ter o interesse coletivo afetado. A própria associação de pescadores daquele local é uma das legitimadas a propor uma ação em juízo. Então, da mesma forma estará. E da mesma forma, haverá também, de uma forma difusa, de pessoas indeterminadas, a configuração do dano ambiental. Porque a qualidade como houve um derramamento de óleo, o que aconteceu? A própria comunidade local, primeiro, haverá um sentimento de tristeza daquilo ali, imagine você que vivia naquele mar, os pescadores, os filhos dos pescadores, os netos dos pescadores, a esposa do pescador, e quantos eles sustentavam vão estar afetados. Ou seja, indeterminável, não tem como você determinar. Então, estará caracterizado aí um direito difuso diretamente atingido. E em todas essas esferas, então, inclusive, foi de um pescador, uma ação que chegou ao STJ, onde ficou configurada. E um grande detalhe, mas não houve, por exemplo, vai existir a condenação daquela determinada empresa a fazer uma recuperação do dano ecológico. Providenciar tirar todo o derramamento de óleo, voltar o mar ao estado anterior, e por isso ela está isenta do pagamento de dano moral de forma alguma. Porque o próprio STJ já pacificou. Um mesmo fato, na realidade, ele pode ocasionar tanto um dano material quanto um dano moral, a súmula 37. E ele foi mais ainda, em outros casos, há uma tríplice responsabilidade entre a possibilidade da configuração por um mesmo fato, o dano material, o dano moral e o dano estético, no caso de cirurgias plásticas. Então, hoje, a tendência realmente de proteção do meio ambiente e esse derramamento de óleo, ele pode ocasionar toda essa configuração. Imaginemos, esse pescador que vivia daquela pesca. Paulo, muito obrigado. Obrigado também pelos esclarecimentos. Professor Hugo, também muito obrigado. Professora Glenda, mais uma vez, muito obrigado. Espero revê-los aqui em outras ocasiões no programa Academia. E olha, lembro que você também pode participar trazendo o seu trabalho para ser debatido aqui com a gente, seja uma tese ou a sua dissertação, mande para o endereço academia@stf.jus.br. O programa pode ser visto na internet, www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.